Olá, tudo bem? Eu sou a Marina França, aluna do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte do projeto Contabilidade Conectada. Eu já vim falar com você que deseja fazer um intercâmbio. Hoje em dia está muito mais fácil porque existem diversos sites bacanas que nos norteiam a isso. Seja mostrando onde podemos estudar, o que precisamos, qual o período de curso, quanto vamos gastar. E eu vim deixar 5 dicas para você que deseja estudar no exterior. A primeira é, torne isso a sua meta. É muito importante que durante a sua graduação você tenha em mente daquilo que você precisa para poder chegar até lá. Seja manter boas notas no seu histórico, seja falar a língua do país que deseja ir, seja publicar um artigo. A segunda dica, busque cursos relevantes. É muito importante porque durante a graduação você vai se identificar com diversos conteúdos, então busque no exterior cursos que você também se identifica e que tenha a mesma relação, que esteja dentro do mesmo campo de ideias. E a terceira dica é prova de proficiência. É muito importante você provar para sua futura universidade que você está apto para aquela vaga. Então se planeje com relação a isso, porque a maioria das provas de proficiência ela tem validade, então você tem que pensar, vou fazer no meu último ano de graduação, vou fazer após o meu último ano, eu já preciso dessa prova? Então, o planejamento é fundamental para quem quer fazer um intercâmbio, porque temos que traçar metas e metas para longo prazo. A quarta dica, documentação. É importante você ter um passaporte em mãos, até para fazer uma inscrição, algumas universidades já exigem isso. E você ter o seu diploma e o seu histórico escolar traduzido e apostilado, de preferência que seja uma tradução juramentada. A quinta dica, que é uma das mais valiosas, não tenham medo. É muito importante vocês se inscreverem em vários processos, até para você aprender sobre o trâmite e daquilo que você precisa para poder obter uma vaga. E eu quero apresentar agora para vocês o nosso aluno egresso do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o Matheus Henrique, fez um intercâmbio e vai nos contar sobre sua experiência. Seja bem-vindo, Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Matheus, eu sou recém-formado no curso de Ciências Contábeis da UNB, me formei recentemente no segundo semestre de 2019 e eu fui convidado pela Marina e para o pessoal do Contabilidade Conectada para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o intercâmbio. Bom, para começar eu queria falar sobre a universidade que eu cursei, que foi a Porto, essa daqui. Como acontece o intercâmbio? A gente pode fazer de 1 a 2 semestres em uma universidade de outro país, desde que não seja o semestre final, para você voltar e se formar na UNB. Então eu fiz o primeiro semestre de 2019 na Universidade do Porto, em Portugal, e no segundo semestre de 2019 eu retornei aqui para a UNB e me formei. Bom, posto isso, a gente pode pensar nas burocracias. Por exemplo, visto. Passaporte, a gente já sabe como é que funciona, essa questão é aqui no Brasil mesmo que a gente resolve, só que o visto a gente tem que resolver na Embaixada de Portugal. Então, o que acontece? No site da Embaixada, vão ter os procedimentos de como você deve fazer para solicitar o visto. E aí, entre os documentos que você tem que levar para solicitar o visto, se encontra a carta de aceite da universidade. O que acontece? Não tem uma prova específica para você entrar na Universidade do Porto, por exemplo. Vou falar do que eu conheço, que foi a que eu cursei o semestre. Na Universidade do Porto não existe uma prova específica. Você faz um formulário de aplicação no site deles, preenche várias perguntas, responde várias perguntas, preenche seus dados e envia o formulário de aplicação para eles. Envia uma declaração também de que você é aluno da universidade daqui, do seu professor e do seu coordenador, e também do INTE, que é o Instituto de Relações Internacionais da UNB, falando que você está apto para fazer o intercâmbio e quais disciplinas você poderia cursar. E aí, nesse formulário de aplicação, eles aprovam ou não a sua candidatura e te enviam a carta de aceite. Essa é a carta que você leva para a embaixada para solicitar o visto de estudante em Portugal. Então, você leva, demora um certo tempo, porque você tem que agendar, tem que levar a documentação, você leva o seu passaporte para eles colarem lá, anexarem o visto, e aí depois disso você busca o passaporte com o visto.
porque pelo menos em países da Europa, você pode ficar até 3 meses apenas como turista. Então, o visto de estudante, ele vale por um tempo maior. E aí você consegue entrar e sair do país, caso queira turistar ou algo do tipo, e estudar tranquilamente. Bom, na Universidade do Porto, eu fiz matérias do curso de gestão, que lá na Universidade do Porto é uma mistura de administração e contabilidade. Eles não têm um curso específico para administração, nem um curso específico para contabilidade. Em algumas outras universidades de Portugal tem, mas na Porto não tem. Então eu cursei matérias híbridas, ali que permeiam os dois cursos, né? Então eu aproveitei algumas como optativas e algumas como obrigatórias quando eu retornei para a UNB. E isso fez parte da minha grade curricular e compôs os créditos que eu precisava necessários para a minha formatura. Então, eu trouxe todo o histórico e aproveitei as matérias aqui, com a aval da coordenação e tudo mais. Bom, por que Portugal? Eu participei do programa de bolsas de intercâmbio ibero-americanas, que é patrocinado pelo Santander Universidades. Então, o programa ibero-americano, ele te dá a oportunidade de você ir para universidades na América Latina ou Portugal e Espanha, na Europa. Então, assim, as demais eram aqui na América Latina. Como eu fiz curso de espanhol e aí o processo da bolsa pedia cursos de idiomas e tudo, eles possibilitaram que eu fosse para universidades da América Latina. Mas eu acabei preferindo Portugal, por ter as aulas em português e etc. Achei que seria mais interessante também a experiência. Bom, como eu fui pelo programa de bolsas do Santander, eles me deram uma bolsa para custear os meus gastos. A bolsa não custeia 100% dos gastos, mas custeia uns 70% a 80%. Os demais eu mesmo arquei. A hospedagem, eu fiquei em uma casa como se fosse uma espécie de república, que eu pesquisei, tem alguns sites que indicam essas casas, e conversei com pessoas que eu conhecia que já tinham ido também. E a partir daí eu selecionei uma casa que eu dividia com outras pessoas. Cada um tinha seu quarto, mas nós dividíamos a casa de uma forma geral. Então foi uma espécie de república. Bom, normalmente quem viaja e faz intercâmbio viaja bastante, turista bastante. E comigo não foi diferente. Então o que eu fiz? Meu planejamento para viagens, eu olhei todo o calendário antes da universidade e vi quando ia ter feriado, quando ia ter emenda de feriado, quando não teria aula. E assim eu fui traçando os dias que eu não precisaria estar na faculdade. Então antes mesmo de ir, meses antes, 3, 4 meses antes, eu tinha essas datas livres no meu calendário e eu planejei outras viagens. Foi assim que eu conheci 8 países lá na Europa, e esse aqui é um muralzinho de recordações. E aí eu fiz essas viagens, ia, voltava, tinha aula, ia, voltava, tinha aula, e seguia assim os 6 meses que eu permaneci lá em Porto, que inclusive, diga-se de passagem, é uma cidade extremamente encantadora, muito linda, recomendo muito que vocês conheçam o Porto, que é uma cidade realmente apaixonante. Esse é um dos conselhos, e o segundo conselho que eu tenho para dar é que quem realmente tem vontade de fazer intercâmbio, não desista. A UNB, por exemplo, que era a minha universidade, tem diversos programas e, assim, a dica que eu sempre dou para quem quer participar desses programas é participem de tudo que vocês puderem. Programas de extensão, monitoria, tirem notas boas, porque tudo isso conta no final. A gente não faz uma prova específica, mas ele conta todos os certificados de cursos, participações em projetos de extensão e etc. Então, tudo isso agrega na escolha do aluno que vai receber a bolsa. Então, assim, vale super a pena. As bolsas são dadas pelo Santander, mas a UNB que faz essa seleção. Então, desde o início da graduação, participem de tudo que puderem, porque vai valer a pena no final. E depois, lá no intercâmbio, aconselho que tomem muito cuidado com as viagens e festas, porque é tudo muito bom, só que o foco principal é o estudo, né? Então, se a gente deixar distrair um pouquinho, a gente acaba perdendo um pouco no foco nos estudos. As matérias lá têm uma temática um pouco diferente daqui, então pode ser que a gente se perca um pouco nessa questão das disciplinas e acabe por ter alguma dificuldade, então é melhor a gente focar bastante. Lá na Porto, por exemplo, eles ofertam disciplinas em português e em inglês. Eu optei por fazer a maioria das disciplinas em português e uma em inglês. Aproveitei para treinar o inglês e isso para mim foi muito bom. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo
e que fique esclarecedor. Qualquer dúvida eu tô aqui. Obrigadão, Marina. Obrigadão, pessoal da Contabilidade Conectada, pelo convite. Valeu! Voltamos, quero te agradecer, Matheus, por ter compartilhado conosco essa experiência incrível. E para você que nos assiste, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com amigos e familiares, dê um like que ajuda bastante para que esse vídeo possa chegar a todas as outras pessoas. E é isso, aguarde os próximos vídeos. Muito obrigada!